Caros ouvintes, saudações. Está no ar mais uma edição do seu programa Cofica, o nosso espaço de debate onde se discutem as reais preocupações da juventude angolana e não só. Hoje, como tema, temos a liderança juvenil. O que é a liderança juvenil? Para que serve? E será que a nossa juventude tem estes líderes juvenis? E será que a nossa juventude está a preparar líderes juvenis? Para responder a essas perguntas, tenho dois convidados para ajudarem a perceber ou ajudarem também os nossos ouvintes a perceber esta questão e discutirmos um bocado e trocamos ideias. Vou começar por apresentar a Lúcia Stanislas, que é uma empreendedora, uma jovem empreendedora. Lúcia, bem-vinda. Obrigada, Mário. Okay. E do Carlos Eva, representante do movimento Levarte. Carlos, muito bem-vindo e obrigado por terem todos aceito o convite para participarem neste debate. Espero que gostem e ajudem a cativar o interesse da nossa juventude que nos ouve do outro lado. Vamos então começar. Continuamos sempre como bons jovens a dar primazia às senhoras, e para começarmos a aquecer e como ponto de partida, vou pedir a cada um que dê aqui a sua opinião daquilo que acha que é liderança juvenil, assim muito em breves palavras antes de darmos o remate de partida. Lúcia, faz favor. Em uma palavra, eu gosto de uma ou duas palavras. Eu gosto de definir a liderança como influência, poder de influência. E juvenil, liderança é influenciar, se calhar, os jovens. Ok. Podes, cara, parece que ela já... Diga, exatamente. sim, era... A liderança ela vem a ser um conjunto de processos, né? Sim. Mas eu também prefiro acreditar que acaba sendo, no fundo, uma arte, não é? É a arte de influenciar positivamente jovens para atingir certos objetivos. É assim que eu posso para começar. definir, para começar a liderança. Vamos ver se afloramos essas definições e se ao longo do debate vamos conseguir de facto confirmar essas vossas opiniões agora à partida. Uma pergunta ao Carlos e ligado à sua área. O movimento Levarte lida com a arte, cultura. Em que por exemplo, as artes, o teatro, de alguma maneira ajuda a que os jovens estejam melhores preparados para enfrentar as lideranças? Eu até te agradeço por essa pergunta, Mário, porque para mim eu vejo que essa é a grande pergunta que se deve colocar nessa parte. Porque nós temos um dos objetivos do Levarte, que é humanizar as pessoas através da arte. Então, nesse processo de humanização, tem aquele processo de o líder, a pessoa que está na frente, escalar a montanha mais alta. Sem querer cortar o teu raciocínio e para ajudar a perceber, quando dizes humanizar, a que é que se referem quando dizem humanizar através da arte? Muito bem. O que é isto de nós, quando dizemos humanizar, nós queremos tornar o comportamento das pessoas mais humanas, entre aspas. Quer dizer que temos acompanhado a nossa juventude com um certo comportamento bastante desalinhado com aquilo que são os padrões éticos e morais. Então, nós incluímos esse objetivo de humanizar as pessoas através da arte. Quer dizer, através da arte as pessoas vão usar o seu tempo para as coisas mais úteis e não para aquelas coisas que até certo ponto são destrutíveis para a própria vida. Então, e continuando o seu raciocínio, dentro daquilo que é o processo... Exatamente. Então, aí, na questão da liderança juvenil, nós encontramos as pessoas que estão na frente das coordenações, dos grupos, ou mesmo dos núcleos, são aquelas pessoas que escalam as montanhas mais altas. A partir daí, quando eu digo, nós somos artistas, permite essas expressões, quando eu digo escalar as montanhas mais altas, são aquelas pessoas que assumem os maiores desafios de gerir egos, gerir conflitos. Sim. Então, porque eu acredito que o líder é aquela pessoa que lidera pelo exemplo.
Ok. Então uma pessoa não vai liderar simplesmente com palavras, são exemplos práticos. Pelas suas ações. É exatamente nessa vertente que a gente tem ajudado a sociedade a... Tendo aí uma responsabilidade acrescida enquanto líder. Exatamente. Ok. Lúcia, sei que está ligado à criação de um instituto de jovens líderes. Corrija-me se estiver errado. Gostaria de saber para um instituto como esse, que tipo de apoio este instituto dá aos jovens? Eu se calhar tinha que dizer aqui o nome da associação ou do instituto, Sim. o Instituto Angolano de Liderança. Nós surgimos para redefinir a liderança do século XXI e afetar mudança nas vidas das pessoas e influenciar, ajudar as pessoas. A liderança do século XXI é muito diferente das lideranças dos séculos passados, anteriores? Como, por exemplo, o 20, que é muito próximo? Nós olhamos sempre para o futuro. Nós olhamos sempre para o futuro. Fundar uma instituição como esta, a responsabilidade é muito grande. E teríamos que redefinir a liderança que fizesse sentido no nosso contexto. Então seria uma liderança para os jovens de hoje e os jovens do amanhã. É uma liderança um pouco mais futurística. Ok. Uma outra pergunta, e de alguma forma também associada à primeira, e isso pode partir para os dois, e fica já aqui aberto, estão abertos os microfones, se quiser intervir, esteja à vontade. Sabemos que todo jovem encontra imensos problemas a nível de liderança, não só para quem está a liderar, como também para quem é liderado nessa juventude do século XXI, como aqui já fez referência ao século XXI, né? E o que pensa que está na base dessa dificuldade, e sobretudo no aspecto africano, nós como africanos que também temos essa questão da liderança, acho que faz parte das nossas raízes, aquilo que é as nossas culturas. Eu acho que é importante. Falou aqui do Instituto de Liderança, que pronto, nós focamos na parte intelectual da liderança, na componente teórica. Sim. Mas trazendo um bocadinho para a parte prática. E é isso que eu faço todos os dias. Okay. Por desenvolver empresas, por estar à frente de organizações, de organismos, nós daí podemos extrair um tipo de liderança organizacional. E depois podemos também falar sobre a liderança social. Não sei mais ou menos em que contexto nós vamos focar durante esta conversa. Vamos abordar, mas importa referir qual é a diferença entre uma e outra. Neste caso, que se fala da liderança, acredito, laboral. Né? Sim, laboral, sim, dentro de uma organização. E a social, que lida geralmente mais com as massas. Exato. Como as associações juvenis, exato, como o movimento Levarte. Eu emprestei agora. Tem mais a ver com a parte interna dos jovens, as questões morais, cívicas. É mais ou menos por aí. Se calhar nós podíamos contextualizar um bocadinho. Sim. Sim, dando ainda então segmento àquela questão da dificuldade que tem acontecido na questão da liderança, eu acredito que temos pecado num fator bastante importante da liderança, que é a comunicação eficaz. Okay. Como é que eu posso dizer? Fica muito subentendido a questão das expectativas daquele que vai ser, que é o liderado, daquela pessoa que vai ser o líder. Porque se a gente não conseguir transmitir, porque um líder, a princípio, que não se comunica bem, não consegue
porque sabemos que o líder é aquele que faz as pessoas, todo o grupo acreditar num sonho dele. Sim. Então, Motiva, o veículo que motiva dele, o grupo. como é que ele pode chegar ao coração, à psique dessas pessoas? É através da Exato. comunicação. Exato. Então, acho que tem se falhado muito Então, nesse aspecto das expectativas. E o outro aspecto é, um líder deve ter sempre uma visão, né? Um sonho. Exato. Se o líder não vê, se ele não tem esta visão, e voltando para a comunicação, se ele não é capaz de ele comunicar-se a si próprio ou perceber qual é essa visão, então terá dificuldades em ter pessoas a segui-lo. Então, quando falamos na falha de comunicação, estamos a falar que os líderes atuais não comunicam? Ou o problema da comunicação é nos dois sentidos? Nós estamos a falar que Creio que é sobretudo os líderes devem ter maior responsabilidade com o aspecto da comunicação, para não transmitir uma má ou uma falsa expectativa ao seu liderado, que pode levar para uma mata errada. Né? Porque o líder é aquela pessoa que ele tem que desbravar primeiro a mata, chegar lá e dizer, olha, a mata é por aqui. Exato. E eles vão vindo só a cortar, vai à frente com a katana, abrir o caminho. Então, se ele... Porque é aquela questão quando se fala da eficiência e a eficácia. Sim. Ele pode ser tão rápido e simplesmente chegar rápido para o lugar errado. Exatamente. Então não é essa liderança que eu entendo que no século XXI precisa. Precisa ser aquela pessoa que rapidamente consegue identificar onde é que é a mata certa para as pessoas então continuarem a cortar. Muitas vezes ele pode só acreditar que a mata está ali. Por ser um sonho, Muitas vezes o líder ainda não chegou lá. Exato. Mas o poder dele de convencer, o poder dele, sim, de persuasão, o poder de... Pronto, os líderes são visionários também. Exato. Não são, nem sempre são os feitores do caminho. Naturalmente. Ele vê, ele aponta, e se ele comunicar efetivamente, haverão pessoas a convencer a serem eles os desbravadores, exatamente, com base naquilo que é o seu sonho ou a sua ideia. Exatamente, o seu sonho, a sua ideia, a terra prometida. Exatamente, até porque geralmente é assim, ele às vezes ainda não chegou lá. É um bom exemplo da terra prometida. Porque na verdade quem vai chegar lá é mais se for para falar em questões organizacionais, é mais o gestor. Porque o líder é aquela pessoa que sabe a melhor coisa para ser feita e o gestor vai criar as condições para fazer melhor a coisa certa. Para atingir, mas na verdade é mesmo isso, ele só precisa entender e fazer entender para o grupo que a mata é ali. Sim. E aí cria-se as estratégias para chegar na... Sim, fazer entender e cultivar certas coisas, porque ele vai dizer, ok, a mata é ali e tudo mais, que ferramentas vais usar, que mentalidade vais ter, porque ele tem que cultivar a mentalidade adequada a este caminho. Se o liderado não tiver um processo ou instruções ninguém chega lá, específicas. Sim, ninguém aí nós estaremos a falar um pouco na questão também do orientar as pessoas para onde, para o foco e para o resultado. O liderado também tem a função de ajudar na descoberta desse sonho, não é só seguir. Acho que também o liderado a dada altura também tem que fazer a sua parte. Sim, nesse caso, Mário, tem aqueles que são liderados situacionais, mas eles às vezes um líder nato. Ele está numa situação que hierarquicamente ele é um liderado. Mas ele já tem suas iniciativas. Sim, podemos pegar, por exemplo, no gestor. Disse que o líder é um, mas o gestor é outro. Exatamente. O gestor também tem responsabilidades de liderança, logo a seguir. No ponto de vista intermédio, hierárquico. Exatamente, ele está ali no intermédio e também tem responsabilidades de liderança. Exatamente, porque vamos chamar a atenção que tem aquela liderança que é a hierárquica, simplesmente por uma posição que tu atinges, e tem a liderança que é um próprio valor, um próprio princípio natural dessa pessoa. Exato. Então é nesse aspecto que o gestor entra como líder, dada a sua posição hierárquica. Mas mesmo abaixo do gestor tem pessoas que ele já, mesmo às vezes alguma coisa que o gestor não conseguiu ver, ele já conseguiu ver mais além. Então ele tem
um espírito de liderança nato. Nós podemos assim. Nem sempre o líder está à frente, na minha perspectiva. Ele às vezes está atrás, às vezes está ao pé. Quem está à frente geralmente é a visão. Mas normalmente não é o líder que tem a visão também? Acho que sim. Sim, a visão é uma coisa e o líder em si o líder é a pessoa. Eu consigo ver essa abordagem enquadrando-me do ponto de vista organizacional. Quando a Lúcia diz que nem sempre o líder está afetado, dizer que nem sempre ele vai executar. Ele está no grupo, ele diz que é aí a mata, vai criar as estratégias, mas ele pode ficar na retaguarda para dar o devido suporte quando assim o pessoal lá gritar por uma cobra ou por qualquer coisa no caminho, ao longo da mata. Podia ser nessa perspectiva, quando quer dizer que o líder nem sempre está à frente. Acho que enquadraria-se nesse aspecto. É mais ou menos isso ou... Bem, quero clarificar. Eu acho que o processo de liderança envolve a transferência de princípios. Quando ele passa um conjunto ou a partilha. Sim, partilha, sim. Quando ele passa um conjunto de princípios, ele não necessariamente precisa de passar métodos. Pode ser que o liderado já tenha os métodos. Naturalmente, porque até o método é para os executores. Eles pegam, porque aquilo são níveis, né? Exato. O líder lança e o nível abaixo vai desenhar as metodologias, a estratégia de como chegar lá. Vai esculpir aquilo que exatamente, foi. Porque disse acho que é o livro de... Vocês da América conhecem o livro Stephen Covey, The Seven Habits of the Highly Effective People. É onde ele define que os líderes, eles sabem o que é que deve ser feito. E os gestores sabem como fazer aquilo. O líder identifica, devemos partir essa parede. E o líder é que vai dizer, vamos precisar de machado. Ou seja, o gestor, vamos precisar, no caso organizacional, vamos precisar de um machado, vamos precisar disso. Vai mais a fundo na questão. Eles é que vai ao detalhe. Ao detalhe, ao então, pormenor. Exato. Isso é mais ou menos. Passando para uma outra questão, e eu gostaria de aproximarmos um bocado mais aquilo que é a nossa realidade, no primeiro ponto, e depois alargar ao mundo em geral. A atual liderança juvenil em Angola, primeiro, é credível? As visões não são credíveis em primeiro lugar. Não sei se estou a ser muito radical. Porque tu, para seres líder, tens que passar por um processo de transformação interna. Sim, para perceber a pessoa. A pessoa por si, naquilo que é a sua mentalidade, aquilo que é a sua maneira de pensar. Sim, tens que criar a mentalidade certa, o conjunto de princípios que você vai lá para fora e tens que ter os pés assentes no chão. Na terra, sim. E não é só dizer, ok, vamos ali. Tu tens que saber comunicar também. Exato. A maior dificuldade, eu acredito que é na visão. Para onde é que estamos a ir? Podemos estar a seguir uma grelha, por exemplo, como um jovem líder, mas estamos a seguir o estilo, né? É algo contínuo, não nos leva a uma visão que realmente a um lugar objetivo. Exatamente, a um lugar, é mais entretenimento, para distrair-se. É um líder para entreter, né? Se podemos aqui concordar. Mas a dificuldade é realmente nisso. A preparação, número 1, como é que você lidera? E por que é que você está a liderar? Está a liderar, está a guiar para onde? Se essas respostas não forem devidamente respondidas, então haverá dificuldade. Concorda, Carlos? Eu antes de dizer se concordo, vou dar mais sustentabilidade àquilo que a Lúcia dizia sobre o interior do líder. Porque nós temos acompanhado muito no nosso país as pessoas fazerem muito esforço para mudar o próximo, para influenciar o próximo. Ele não gasta alguma energia para ele se deixar influenciar. Porque muitas das vezes, para eu poder influenciar o Mário, eu tenho que deixar ele perceber que eu também deixo-me, de certa maneira, influenciar. Para aí desarmar, tirar os coletes da prova de balas e então tornar
flexível, então, a minha influência. Porque se eu simplesmente tiver naquela ideia que eu é que sei tudo, aí ele vai meter um bloqueio e nada daquilo que eu tiver a falar vai entrar. Agora, respondendo à questão dos líderes atuais, eu acredito que muitos líderes juvenis não têm norte. Isto no nosso país. No nosso país. Não tem norte. Ele próprio, ele tem, ou seja, a coisa que o caminho que ele está a dirigir, Sim. ele próprio não acredita naquilo. Ok. Então fracassa muito. Muitas vezes ele está a fazer falta de confiança naquilo que são os possíveis sonhos. Falta de confiança, e pode ser falta dele estar a conduzir um próprio sonho dele, porque ele pega num sonho, porque quando o sonho é teu, você vive esse sonho, você consegue, depois dele estar bem vivo dentro de ti, você consegue exteriorizar. Exato. Mas quando o sonho é de outrem, você simplesmente estás a levar aquilo, mas não como um líder, só como vamos dizer, é como se fosse um executor, simples, Sim. não como um visionário. Exato. Então, peca-se muitas pessoas que estão atrás, muitos perdem. Vamos ver que a 2-3 km de distância, uns foram para o norte, para o sul, outros para o oeste. Então, para ver se eu percebo, o ideal é seguir um sonho próprio. Um sonho próprio baseado em princípios. Ok. Porque os princípios são as leis que regem o universo. Há, por exemplo, aquelas situações em que, imagino, o Carlos transmite uma ideia, estamos aqui a conversar, e transmite um sonho. Pode acreditar como não. E, entretanto, a Lúcia está de lado e, de repente, faz luz na cabeça dela. Identifica-se com aquilo e acha que aquilo tem futuro, tem pernas para andar e dedica-se àquela ideia. Pode ter sucesso. Apesar de não ser um sonho que partiu dela, e acho que, apesar de gostar da ideia, interiorizar a ideia que o Carlos partilhou, mas continua a não ser um sonho dela, mas pode depois tornar aquilo um objetivo, uma meta. Mas não é válido? Se por acaso ela for, permite a expressão, for evangelizada por aquele sonho, acaba sendo o sonho dela. Também acaba sendo então com o tempo vai sendo sonho dela, porque ela sente que os princípios que ela, tanto a pessoa, o mentor, a pessoa que o visionário, quanto ela, partilham dos mesmos princípios. Aí então é mais fácil ser também um sonho dela. Às vezes o sonho é extraído da necessidade de uma comunidade, por exemplo. Sim. Não precisa ser o sonho do líder. É por isso que eu estou a perguntar. Isso justamente. Às vezes é de um ponto, é baseado em algo que vi, exatamente. Ouvi, senti. Exatamente. Não é algo que tenha partido de mim inicialmente. Sim, uma ideologia, uma filosofia, sei lá, uma causa. Sim. Uma causa. O líder identifica a causa, pega na causa e leva os liderados a cumprirem com certos objetivos desta causa. Não violência, por exemplo, Gandhi, Martin Luther King, era uma causa. Não era, se bem que o Martin Luther King teve um sonho, mas estava associado a esta causa social, a luta pelos direitos civis. Exatamente. Então, ok. Passando para a segunda parte dessa pergunta, ainda dentro da mesma. Então, estamos a notar algumas fragilidades nas atuais líderes juvenis, certo? Essa fragilidade é apenas nossa ou é global? Ao longo da história, poucos líderes foram identificados. Eu gosto sempre de contextualizar antes de dar subsídio algum. Estamos a falar de líderes juvenis. Muitas revoluções iniciaram, do ponto de vista histórico, pelas causas sociais, jovens aqui
em 77, né, houve a revolução, eram todos jovens, né, que tinham um novo pensamento e haviam líderes dentro daquele movimento. Sim. Já se tornou um movimento. E até hoje nós nos lembramos disto. Nós nos lembramos do que é que aconteceu, sabemos da história de 1977. Sim. Atualmente, nós não temos a matéria, o material. Nós não temos... às vezes nem conseguimos identificar as coisas, as causas, os problemas... Nós não temos isso e então cria uma maior dificuldade em... Mas essas causas, esses problemas estão à vista de todos. O que é que falta para que estes líderes deem o passo em frente a favor dessas causas? Eu acho que é motivação. Eu acho que é esse poder interno. Eu acho que é esta eu acho que é mesmo falta de liderança. Porque se você não identificou a causa... Os líderes estão a precisar de liderança, eles também. Sim, ele tem que ser... Os líderes também estão a precisar de liderança. Todo mundo tem que ser picado pelo vírus, quer dizer, o mosquito que carrega o vírus da liderança. Então, continuando, ou acrescentando, eu acredito que o líder, aquela pessoa que é aspirante a um líder juvenil, ele deve ter uma sede muito insaciável de entender o problema de onde ele vai liderar. Okay. De entender e viver aquele problema. Vamos supor que é um líder, por exemplo, juvenil. Vamos supor, nós fomos agora reunir com os núcleos, por exemplo, de Kwanza Norte e Malange. Eles queixam-se, por exemplo, eles querem fazer uma biblioteca municipal, querem, por exemplo, fazer leitura porta a porta. Nós não temos recursos por sermos uma associação sem fins lucrativos, mas nós temos que entender até que ponto essa pessoa que tem essa necessidade consegue e até que ponto ele precisa da nossa ajuda para a gente motivar, treinar, capacitar para ele ir atrás. Exato. Então, há necessidade dos líderes entenderem mais a necessidade dos seus liderados. Exato. E poderem então desenhar um caminho para se atingir os objetivos que os liderados tanto anseiam. Acho que é um pouco por aí também. Daquilo que temos estado a falar, surge uma questão. Aqui já falamos de alguns nomes de grandes líderes internacionais. Já falamos de Martin Luther King, Gandhi. Há outros, como foi Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral. Mas estes líderes não são da nossa geração, certo? Então, quais são os líderes da tua geração? Porque estes nomes alguns dos nomes que acabei de citar, entre muitos outros, por exemplo, mais para acrescentar o Nelson Mandela, são líderes de outra geração, já vêm desde os anos 50, 60, 70 e continuam a ser os nossos modelos, nossos exemplos. Temos esses modelos juvenis? Temos estes jovens líderes? Eles existem? Na nossa geração? Temos algum nome que possamos citar de um jovem líder juvenil que tenha um impacto tão grande como tem esses nomes que marcaram gerações passadas e continuam a marcar a nossa? Infelizmente eu não consigo. Pode ser que eu esteja distraído, mas eu não consigo identificar. Porque assim, o líder, uma pessoa que tem pessoas a sua atrás, ele tem que ter causas próprias, não causas alheias também. Sim. Pode ser uma causa de uma comunidade, continua a ser própria, não causa alheia. E um líder também é revolucionário. Exato. Só que hoje em dia valoriza-se, na verdade, o líder que é valorizado tem que ser um líder que tem uma revolução positiva, com resultados positivos. Um líder que na sua comunidade, no seu meio, ele tem vitórias rápidas e positivas.
e não um líder que acumula uma série de fracassos e quando tenta influenciar outras pessoas, ele vai ser abafado automaticamente porque ele não tem um histórico de ser uma pessoa que influencia para o positivo. Que alguns desses líderes, para não dizer todos, também no seu historial têm histórias de fracasso. Não. Posso dar, por exemplo, o Che Guevara. Che Guevara é conhecido, posso dizer, por um sucesso. Tendo em conta, para quem conhece a história de Che Guevara, tem muitos insucessos. Naquilo foram os périplos que fez em África para ajudar em certas revoluções, na própria América Latina. Mas ainda assim, o nome dele continua, como é que eu diria, imaculado. Mas tem uma naquilo coisa, Mário, que foi o feito dele positivo. Mas tem uma coisa, Mário. Sim. Nós, enquanto líderes, nunca devemos ter medo de fracassar. Exatamente. Nós devemos ter medo por de aí. não ter uma atitude positiva e proativa, Diante identificar do o erro, fracasso. corrigir Exato. e aprender com ele. Exatamente. Falta muito essa atitude de identificar rápido o fracasso, conseguir corrigir e aprender com ele Exato. e ir logo atrás do sucesso. Porque atrás, quando vem uns 10 fracassos, o sucesso está aí à espera. Eu acho que temos líderes, talvez não famosos, mas temos líderes em contextos religiosos, por exemplo. Eu posso, não são famosos, mas há jovens por aí que acreditam, por exemplo, para os cristãos, né? Nesse caso, acreditam na causa, acreditam na doutrina e eles têm estado a liderar muita gente. Exato. Nas escolas, mais comunitários, líderes comunitários, temos alguns por aí. Mas a Lúcia está entrando numa parte onde eu quero discutir um pouco mais. Estamos a fugir daquilo que foi a minha pergunta. O que é que nos falta para nós termos esses líderes de referência mundiais que marcam sociedades, que marcam um século, que marcam o mundo? Por isso é que nós Por que é que não temos atualmente um jovem líder, nem estou a referir a Angola, um jovem líder mundial que diga este jovem é uma referência para a juventude atual do mundo? Nós estamos a ter dificuldades em identificar líderes nesse momento. Nós não temos líderes de facto, né? Naqueles padrões que nós estamos aqui a ponderar. 2, não temos plataformas. Por isso é que nós, através do Instituto Angolano de Liderança, nós estamos a dizer, olha, usa esta plataforma e nós vamos aqui produzir líderes do século XXI. Mas não sei quantas plataformas do género mais existem. Eu tenho estado a ver eventos, conferências sobre liderança. Isto ajuda, porque cria esta plataforma de pensamento à volta da liderança. Terá alguma coisa a ver com a sociedade? Será que a nossa sociedade está muito mais exigente e que dificulta o surgimento desses líderes, desses ícones mundiais? Neste contexto, será podemos isso? estar. A consciência coletiva está focada não necessariamente a produzir líderes. Estamos ainda focados a reclamar do Mas lixo. naquele tempo também não tínhamos esse foco em criar líderes. Os líderes eram naturais, pelo aquilo que eu conheço da história de alguns deles, foram líderes naturais. Sim, em todas as gerações nascem líderes. Então diga ao mundo essa geração, atenção, há líderes. Sim. Né? Atualmente há. Mas Sim. a minha pergunta é, por que não se conhece mundialmente um líder juvenil? Ok. De referência em que eu possa citar aqui, o Carlos e a Lúcia identifiquem, em que eu vá a uma esquina e alguém identifique, em que eu vá a um outro país e cita aquele nome e vai identificar. Ok. Ou porquê que não há? Sim. E porquê que continuamos a depender das referências de outros lugares. de outras gerações? Em todas as gerações, liderança também pode ser considerado um talento. Há pessoas que nascem para Exato. ser líderes. Exato. Mas talento e treinamento é que dá o produto final. Não existe treinamento. Eu não gosto de ser complicado, mas eles também tinham treinamento para isso. Eu também. Não têm treinamento, mas tinham influências.
pelo menos teriam influências, pelo menos teriam referência. Teriam uma plataforma, por exemplo, de ir e desenvolver este talento, esta qualidade, esta virtude eu de acredito liderança. tem uma pequena dificuldade. O ônus, posso assim dizer, da liderança. O líder é aquela pessoa que ele faz um trabalho numa determinada organização, seja empresa ou seja uma organização comunitária, de forma a ele se tornar, entre aspas, inútil. De modo que ele, quando fizer uma coisa, ele não estando ou não, a máquina pode funcionar. Atualmente, carece de pessoas que pensam no todo. Tem muita gente agora que ele está à frente de um grupo, mas ele está muito para a autopromoção, está muito no seu umbigo. Isso pode ser um grande adversário para a gente conseguir identificar grandes líderes ou juvenis a nível do mundo. Isso também concorre. Então, digamos que para vocês este é o problema, né? Então, não vale a pena esperarmos que nos próximos tempos aparecerem grandes referências juvenis em termos de liderança. O problema, existem soluções. Sim. E se nós começarmos a pensar nas soluções, vamos esta sociedade poderá produzir líderes, porque causa não falta, problema não falta. Cá no nosso contexto, só precisamos de um impulso, mais referências. Sim, pode terminar. Sim, mais referências e o ambiente propício para cultivar esses líderes. Ok, então isto leva-me a uma outra pergunta. Podemos ou não considerar que o ambiente, nos dias de hoje, pode levar à existência de bons ou maus líderes? O ambiente que se vive, a sociedade atual, é que está a influenciar na existência de bons ou maus líderes? Eu não diria isso, Mário. Não diria isso, porque eu acredito que para existir bons líderes, como disse a Lúcia, quanto mais causas, quantos mais problemas houver, melhor. Porque é aí onde ele vai exercitar a sua capacidade de se esticar, a sua capacidade de ele ir para além daquilo que é o seu estômago e para além... Mas problemas não nos faltam. É isso, então é por isso é que eu disse que isso não seria um fator para não ter bons líderes. Como, por exemplo, um país como o nosso, temos cheio, podemos fazer aqui uma lista e discutir problemas nas próximas 2, 3, 4 horas. Então... Mário, você está numa plataforma que pode incentivar diálogo à volta de liderança. Já é alguma coisa. Estamos a fazer. Justamente, já é alguma coisa. Vai Exato. criar consciência, as pessoas vão cada vez... Porque é um espírito, né? Que tem que se dar vida. E então tem que se criar esses fóruns, tem que se criar essas plataformas e para as pessoas aprenderem também a liderar. Para além de ter esta vontade, tem que saber como fazer. O porquê já sabemos, precisamos de mudança. Como fazer, eu acho que é que nos falta um bocadinho. Ok. Vendo aí disso vão surgindo 1000 perguntas, não é? Então, como deve ser a liderança deste tempo? Ou como é que essas lideranças se organizam ou se devem organizar? Eu acho que deve ser de dentro para fora. Quando diz de dentro para fora, é o que exatamente? De dentro para fora temos que cultivar os princípios de dentro, não para a autopromoção, como disse aqui o Carlos, mas para um propósito maior. Temos que começar e depois assim é muito mais fácil de nós influenciarmos as outras pessoas. Okay. Eu gostaria, para responder essa pergunta, citar 3 características que eu acho fundamental num líder, sobretudo juvenil. Por exemplo, liderar pelo exemplo é uma delas.
com o seu grupo. Quando eu digo com o seu grupo, estou a dizer um líder voltado para o desenvolvimento de pessoas. Pessoas que questionam, pessoas que consigam puxar o melhor de si, como a Lúcia dizia, inside out. Não é? Ele começar a tirar do melhor de si para assim conseguir influenciar o outro a tirar também o melhor dele, e outro é fazendo certo. Fazendo certo é desenvolver a cultura certa, que é uma coisa também fundamental quando estamos a falar, por exemplo, em liderança juvenil. Fazer aquilo que de facto promover os aspectos éticos, porque nós vimos há pouco tempo algo que a Lúcia mencionou, líderes que levam as pessoas para o buraco. E esses que vão para o buraco não saem. Então, mas se a gente incentivar, cultivar a cultura certa nas pessoas, então essas pessoas vão brotar e vão dar frutos melhores até que os seus próprios líderes. Porque o líder, o papel dele é fazer pessoas ainda como ele, ou melhores até que essas pessoas. Mas é sempre fazer melhor. Sim, mas aquelas pessoas muitas das vezes que se querem chamar por líder, ele não permite que o seu liderado ultrapasse níveis superiores a ele em termos de performance. Então, isso também acaba sendo um obstáculo. Agora, aproveitando esse ponto que diz dos líderes que não deixam, isto parece que é uma realidade muito africana. Há uma razão para isso? Por ser uma realidade muito africana? Ou é uma realidade pontual, de uma fase que o mundo está a viver? O que será? A única coisa que eu posso dizer sobre isso, Mário, é entender que muitos deles não são líderes efetivos, são líderes situacionais. Okay. Eles são líderes por estar foram numa parar posição, naquela posição, exatamente, não por é porque acaso ou por outras circunstâncias. Não é porque ele tem uma grande vontade em transformar o outro Sim. para produzir frutos melhores que ele. Não, ele está aí para praticamente ser o topo de pensamentos, de visão. Ele se viu até 100 metros, quem vir a 150 metros não serve. O que é eu não quero tirar o lugar do Mário, mas o que é o líder juvenil? Quais são as características de... Isso é uma pergunta também. Aqui Íamos lá mesa, chegar né? também. Íamos lá chegar. Na verdade, Lúcia, o líder é o líder. O juvenil nós só vamos aplicar simplesmente a questão do espaço temporal, da faixa etária, etária, né? Sim. Elevar o líder juvenil é aquela pessoa que influencia a juventude a resultados positivos, a práticas que de facto publicitam bem o nome daquelas pessoas que estão a praticar. Isso é que é o líder juvenil, pelo menos que a gente pensa que deve ter uma determinada sociedade. Para mudar Exatamente. a consciência, mudar de mentalidade, Sim. levar a coisas A Lúcia positivas. concorda? Sim, concordo. Sim, porque, por exemplo, para além do movimento Levar, eu também sou empreendedor e eu sou apaixonado por pessoas talentosas. Eu encontro uma pessoa e eu quero saber o que é que ele sabe e principalmente o que é que ele não sabe. Eu vou pegar nele, vou espremer ele para atingir Ao níveis máximo. de performance que ele não imagina. Mas eu sempre digo às pessoas, por exemplo, que eu ajudo. Prometa-me que você, quando tiver condições, vais ajudar uma outra pessoa na condição que você está agora. Exato. Que você vai fazer coisas que não beneficiam só você. Beneficia um certo grupo. Então esse é o tipo de liderança que eu acho que é uma liderança de facto que é positivo ser um líder nessa parte. Eu, por exemplo, enfim, então é mais ou menos. Líder Eu tenho treinado para ser um bom líder. Se calhar com a ajuda da Lúcia. Naturalmente, com a ajuda de todo o país. No ponto de vista situacional ou em ponto de vista hierárquico, eu já sou, inevitavelmente. Exato. Agora eu quero, de facto, que as pessoas aprimorar possam dizer que essa não, capacidade. ele é um líder. Exato. Sim. Existe uma grande satisfação. Eu sou líder. Mas consigo agora dizer, porque isto vem com
com uma responsabilidade muito grande. Mas eu só consigo agora dizer porque eu ouço o feedback daqueles que eu lidero. Sim. Isto é que que é importante, alimenta... nós temos o feedback exatamente. de quem estamos a liderar. Exatamente. Isto é que alimenta este processo de tomar decisões. Ainda hoje tomei duas decisões muito difíceis, mas tive que tomar em nome da organização. A organização que tem indivíduos que representam famílias. Portanto, é um propósito acima de nós. Eu tive que me esquecer com o meu coração feminino. E tive que demitir 2 pessoas que não estavam realmente alinhados à visão. E entretanto, para ser um bom líder é isso. Ser um líder também passa por ter essa coragem de, em determinados momentos, tomar decisões difíceis. Exatamente. Tomar decisões difíceis. Ter o medo, primeiro, que eu tive medo, e assumir, isso passa por humildade, assumir os erros para poder passar estes princípios, né? A ter medo, mas fazer mesmo assim. Isso significa coragem. Falando em esquecer-se, como a Lúcia disse, nós, por exemplo, no movimento Levarte, nós sabemos que nós temos a arte como simplesmente um cartão de visita. Mas atrás de tudo isso nós temos a humanidade. Exato. Nós trabalhamos para uma humanidade melhor daqui a 5, 10 anos. Quando nós falamos em melhor, estou a falar de pessoas que pensam para o próximo e pensam para daqui a 10, 5 anos. A longo prazo. Não pessoas muito a curto prazo. Exatamente, muito imediatistas. Sim. E posso dizer que temos grandes problemas aqui no nosso país do imediatismo. Esse mesmo até no ponto de vista de formação, temos problemas a nível do país que são chamadas pessoas de fora para resolver, simplesmente ao invés de pegar e investir 4 ou 5 anos nas pessoas para verem a solução. Exatamente. Aí acabamos dependentes, quer dizer, não é o nosso tema, mas acaba estar interligado nessa questão de ter a humanidade melhor daqui a X anos. Exatamente. E há outra coisa, há a questão da autodestruição. Há uns que não querem ser líderes e nem querem ser liderados, são cânceres. Okay. Parece que há muitos nos tempos de hoje. Sim, e às vezes isso também passa. Ok, eu sou líder, estou aqui a tentar liderar, então não estás a ver essa visão. E às vezes o líder morre, o líder por dentro morre, porque ele não encontra... Mas naquilo de ser líder, não tem que existir também aquela chama que nunca se apaga, apesar de tanta pancada. Não tem que ser aquela pessoa com a capacidade de se erguer a cada momento, a cada pancada, e cada vez mais forte. E ser capaz de dizer, então, eu vou morrer pela minha visão. Exatamente. Né? Pois. Podemos considerar um líder de facto aquele que deixou apagar a sua chama por causa dos cancros que existem na sociedade, ou no seu seio que ele tenta liderar. Ele foi líder enquanto existiu. Nem todo mundo vai morrer pela visão ou pela missão de ser líder. E não podemos também esperar que todo mundo alcance o potencial a 100%. Ok, se liderança é de 1 a 100%, se eu atingir 1%, fiz alguma coisa, fui líder. Não preciso... Se morreu. Há quem fique satisfeito por ter apenas alcançado 1% daquilo que é a liderança, daquilo que é ser líder. Eu acho que sim. Será que devemos nos sentir satisfeitos? Estamos a falar de 1%. Não em termos diretos, mas eu vou enquadrar isso, por exemplo, no movimento Levarte. Nós transformamos um sonho em 1000 realizações. Por exemplo, nós temos muitos objetivos. Sim. Nós, dentro de um objetivo, por exemplo, incentivar o gosto pela leitura e a escrita, nós podemos dizer que nós vamos apoiar 10 bibliotecas. Sim. Ou 100 bibliotecas. Sim. Mas se a gente apoiar uma biblioteca,
as tarefas realizadas não foram cumpridas a 100%, mas o objetivo mesmo assim foi cumprido a 100%. E que já dá alguma satisfação. Porque a incentivar o gosto pela leitura e a escrita. De conquista. Então sim. é nessa questão. Agora, na questão do líder morrer ou não, eu quero dizer que o líder ele deve ser reconhecido não necessariamente no nome dele como Carlos. É na visão dele a ser continuado. Exato. Então, ele deve ter aquele espírito de auto. Aquilo é como se fosse. Ele rejuvenesce dia a dia. Exato. Porque ele encontra um liderado que, por exemplo, acaba ali com a paciência. Mas ele vai para casa, ele entende que aquele liderado não tem o mesmo nível de visão que ele tem. Então aí dá desconto. Ele vai descansar, mas quando vier, o abraço que ele vai dar naquele liderado, ele vai pensar, será que vai me despedir depois desse abraço? Mas não, eu sou o líder, eu sei, tenho que dar tempo, o líder também tem que dar tempo. Exato. As pessoas a maturarem, a cometer erros. Exatamente. E tal, faz parte do processo. E o líder também pode ser seguidor. Para ser um bom líder também tem que ser um bom seguidor. Exato. Tem que mais ou menos ocupar todos os pontos do espectro de liderança, que são os seguidores e os líderes. Era só para acrescentar. Passando para uma outra questão e voltando a algo que já foi aqui dito e que tem algum interesse em perceber melhor. A Lúcia levantou a questão que era suposto levantarmos, que era o que é um líder juvenil. E o Carlos responde que é apenas uma questão de temporal. Será que é mesmo uma questão temporal? Porque eu acho que o líder juvenil é quando começam a nascer, durante a juventude, que começam a nascer os líderes, pelo menos. E são esses normalmente os grandes líderes mundiais, né? Muitos começaram por ser líderes juvenis, né? Então, será que a liderança juvenil é só mesmo um período associado a uma faixa etária? Mário, eu fui infeliz na minha comunicação nessa parte. Porque, na verdade, nós devemos medir a eficácia da nossa comunicação em função do que o outro entende, né? Do que a gente diz, né? Então, aí eu posso dizer que fui infeliz. Eu, quando dizia em questão temporal, não dizia necessariamente que o líder deixa de ser líder depois da juventude. Sim. Eu queria dizer que a liderança é a liderança no geral que a gente conhece. Simplesmente nós estamos a contextualizar ela no ponto de vista juvenil. Não queria traduzir que é só por um período, não. Tivemos o sinal horário. Vamos fazer um breve intervalo e vamos já voltar dentro de alguns minutos. Ok. Caros ouvintes, estamos de volta para a segunda parte do nosso debate com o tema hoje sobre liderança juvenil. E recordar que os nossos convidados são a Lúcia Stanislas, empreendedora, e o Carlos Eva, do Movimento Levarte. Quando fomos interrompidos pelo sinal horário, sem querer ser repetitivo, falávamos então se a questão da liderança juvenil era apenas definida por um espaço temporal. Isso não era mais do que isso não é de facto a forja para um futuro líder. Lúcia. Pode repetir a pergunta, por favor? Entramos agora Pronto, de volta. Então, a questão era se a liderança juvenil é uma questão temporal ou Sim. pode ser uma catapulta para futuros líderes. Se não é a forja dos líderes. Eu entendo e eu acredito que é a partir da liderança juvenil que de facto pode se preparar uma boa sociedade. Porque qualquer sociedade não está na mão das crianças, não está na mão dos pré-adolescentes, está na mão dos jovens. Exatamente. A partir da liderança juvenil nós vamos ter os melhores estudantes
nós vamos ter os melhores profissionais, pessoas que atingem resultados, que têm um impacto social, não apenas um impacto individual. Então a minha crença é que é que mesmo até uma pessoa da terceira idade pode ser um líder juvenil. Ele pode ter ações que influenciam positivamente uma certa camada jovem. Então, este é o meu contributo nesse aspecto. O líder juvenil, o líder juvenil que lidera jovens, eu acho que isso deve acontecer, porque juventude é a fase da vida mais ativa, tem o fogo por dentro, e no máximo que acontece é uma influência na geração a seguir, porque é automaticamente um exemplo para as crianças. E voltando só um bocadinho no que estávamos a falar em relação a, vamos poder produzir líderes nesta fase. Se os jovens abraçarem liderança nesta altura, poderemos ter líderes daqui a 20 anos. Porque as crianças é que serão os líderes, são o futuro, né? Exatamente. E os jovens são o presente. Aliás, para acho que o futuro. líder juvenil ou o líder jovem já está a influenciar não só os jovens como ele, mas como as camadas mais novas, né? Justamente. Já começa por aí. Né? Justamente. E eu acho que é nesta fase que se deve mesmo abraçar a 100% essa questão de liderança, porque o impacto é geracional. É geracional. Naquilo que é, como é que eu diria, os moldes ou os meios ou os passos para que surjam líderes juvenis. Aliás, vou reformular. Quais são aqueles que vocês acham que são os moldes ou os meios que devemos ter para proporcionar a existência de jovens líderes? Sim, as boas práticas, número 1, a definição de liderança, o que é liderança, mas uma definição prática. E canalizar esta definição nos vários contextos. Isso pode-se propor pelas escolas. Eu não sei, eu não estou tão envolvida no mundo acadêmico neste momento, mas seria muito bom que existissem aulas, cursos de liderança a nível universitário. Não só a nível universitário, segundo ciclo agora que se diz, ou o ensino médio, começar a cultivar isso no setor de educação. Isso daria um grande impulso. A nível cívico e depois a nível privado, eu acho que é o ambiente que é um pouco mais natural de se praticar a liderança. Não a chefia, porque às vezes confunde-se, mas a liderança. E depois a nível cívico. E então é definir a liderança, abraçar a liderança e ir inserindo nestes setores essenciais. Eu acho que podia ser uma fórmula, uma das muitas, uma forma de promover-se a liderança hoje em dia para ter um impacto no futuro. Carlos, concorda ou tem outros meios que acham Não, que eu são concordo, melhores? vou só adicionar. É uma das formas de nós conseguirmos trazer no futuro bons líderes. É aquela pessoa que está à frente de um determinado grupo deve liderar com exemplo, um exemplo prático, com bons resultados. Ser um impulsionador da preservação dos princípios éticos. Ser uma pessoa que pensa muito além de si e ser uma pessoa muito voltada para a melhoria contínua. Essas
essas fórmulas também vão ajudar muito para daqui a 5, 10, 15 anos nós termos bons líderes. E conseguir vitórias rápidas nos grupos pequenos em que está inserido, mesmo a partir de casa. O mais velho, ele deve conseguir, sua liderança começa aí, deve conseguir que o seu mais novo siga os seus exemplos. E de preferência se forem positivos. A partir daí, o irmão quer falar como fala o irmão mais velho, quer fazer as coisas, quer cumprir horários, quer ser obediente e fazer as tarefas. Então, a partir daí, ele já está a formar um currículo, podemos dizer, de liderança. E também podemos, isto pode ser promovido nos lares, nas famílias, sendo o núcleo da sociedade. Pode e deve. Sim, deve começar a partir daí. As igrejas também podem jogar um papel preponderante neste processo de criar líderes. Mas a coisa mais fácil, eu acho que é mesmo no seio familiar. Se é pai, facilita com que o filho aprenda. Se é tio, facilita com que os sobrinhos aprendam. E assim sucessivamente. É fomentar isso. E eu quero que vocês concordem comigo que uma das grandes dificuldades, uma das grandes barreiras dos líderes, muitas das vezes, é a impaciência e a intolerância. O líder... Que é uma das coisas que temos visto muito na nossa sociedade. O líder, eu sei que tem muita gente que tira do sério, mas o líder precisa dar oportunidade às pessoas. Porque nem toda gente, o diamante não nasce lapidado. Nem toda gente nasce pronta. Mas tem pessoas que vão ser brilhantes no futuro. Se tu tiveres um pouco de paciência, admitir os erros, só tem que incentivá-lo que ele identifica. Porque errar é normal, mas a consciência é um fator muito importante para a gente saber que por esse caminho já não vou amanhã. Então, tem que se trabalhar um pouco nessa questão da tolerância e da questão da paciência com aqueles aspirantes a líder. Ok, então vamos para um outro ponto, que é onde eu queria que vocês chegaram, mas passaram lá ao lado, e que envolve o mundo acadêmico. Naquilo que é o mundo acadêmico, no mundo afora, existem as associações académicas, que normalmente é uma grande máquina de formação de líderes. E por alguma razão, não vou dizer nós, mas eu não sinto que é o nosso caso. Por que é que as associações académicas no nosso país não têm esse mesmo efeito que as associações académicas lá fora? Porque grandes políticos mundiais, mais uma vez, damos exemplo, passaram pelas associações académicas, foi aí que começaram, inclusive, a sua vida, digamos, política atrás, não é bem política que fazem ali, mas é para ali que que acabam por enveredar pela política, né? E é por aí onde aprimoram aquilo que são as suas capacidades ou as suas habilidades enquanto líder ou como futuros líderes. Por que é que nós não temos este mesmo efeito? Eu acho que isso passa dos objetivos globais da sociedade. Quem desenha os currículos académicos, por exemplo, existem muitas associações académicas, eu não sei responder isso, mas eu podia dar o meu exemplo. Quer dizer, nascendo nos anos e participar da OPA, por exemplo. Quer dizer, era uma plataforma que de certa forma promovia isto. Nós fazíamos muitas coisas, muitas atividades extracurriculares. Mas a plataforma existe. Para não dizer todas, mas uma grande maioria das nossas universidades tem associações académicas. Eu quero colocar de uma outra forma. Sim. Eu sei que tem vários aspectos que deveriam concorrer para a eleição de um presidente, por exemplo, de uma associação estudantil. Sim. Mas, infelizmente, é mais apelado o fator popularidade de determinado estudante. Está errado. O estudante, para ser o líder, o presidente da associação, deve-se ver o seu desempenho. Sim. a nível das suas notas. Deve-se ver qual é a sua inclinação, qual é a sua performance em termos das disciplinas comportamentais.
que lida com a pessoa, com o próximo, deve-se ver também qual é a sua facilidade, se tem um bom trânsito a nível dos colegas. Porque nós já vimos muitas pessoas, por exemplo, que são bons técnicos, por exemplo, física, engenharia, bons técnicos, mas não necessariamente bons profissionais. Mas, sem querer cortar, e diz que levantou a questão popularidade. Não é essencial que um líder tenha carisma, seja uma pessoa carismática, porque sobretudo no mundo acadêmico, vamos falar, por exemplo, numa Universidade de Agostinho Neto, que é enorme, que é a maior que temos no país. O líder acadêmico não tem como ele ser conhecido de facto por todos, ou conhecerem esses pontos todos que o Carlos acaba de frisar. Então, aí o que é que fala? Não é aquele carisma que também fala, ou aquele carisma que ele transmite na altura de convencer os outros a seguir aquele sonho, naquela altura que ele diz que o meu objetivo enquanto presidente da associação é este, é aquele. Para além daquele bonito programa que ele apresenta, elabora, não está também a questão carisma ou a questão popularidade que acaba por falar um bocado. Infelizmente, eu disse que de facto a popularidade é um fator muito importante, mas sim, infelizmente na realidade atual tem sido quase que o único fator a ser posto em conta. Exato. Essa questão de ser o único fator que está transparente é que nos faz às vezes termos uma má impressão. Pela a boa propaganda numa campanha, um discurso que ele pode até fazer um download, mas depois quando está ali ele ganhou. Nós temos acompanhado. Sim. Ele não consegue dar continuidade àquilo que ele propôs, porque às vezes ele com 4, 5 colegas ele não consegue ter uma comunicação bem saudável. Ele dá ordem, fulano, você tem que fazer isso. Já vi isso. O Levarte é o maior movimento literário jovem angolano, né? Então ele está a coordenar um determinado grupo, mesmo conosco acontece. E está a dizer, você tem que ir no sítio X, você tem que ir no sítio X. Ele nem sequer gasta energia para mostrar a importância do fulano ir no sítio X. Então quando ele diz você tem que ir, ele vai ir porque você é superior dele a nível hierárquico, mas ele não vai ter como não vai líder. Motivado, não vai ser, porque é uma obrigação, não porque é algo que exatamente. Então é bom ficar claro que a popularidade do carisma é muito importante, mas não deve ser o fator sine qua non para ser eleito um líder da associação. Mas se calhar nesse caso o processo de eleição, as associações têm que rever isso. Porque eu não tenho culpa. É uma alternativa. Exatamente. Eu vi alguém que me convenceu durante a campanha e tudo. Eu vou escolher essa pessoa. Eu não vou ter tempo de conviver com essa pessoa durante 2 semanas, 3 semanas, só para eleger a líder. E depois também, às vezes, os escolhidos são capacitados. Às vezes acontece isso. E também são capacitados depois da eleição. Depois da eleição, depois de ser escolhido para ser líder, ele se capacita. Ok. Em vez de ser, sou capaz e agora o processo em si vai capacitá-lo. Daí também voltando ao ponto que às vezes os seguidores também têm que ajudar o líder. Porque ele não sabe tudo. É dar o feedback correto, como eu falei aqui há pouco tempo, é dialogar, é criar estes fóruns para ajudar o próprio líder, em vez de se esperar que ele saiba tudo e que vai corresponder às expectativas da organização na íntegra. Na minha opinião, Lúcia, não discordando, eu acho que não precisa necessariamente conviver 2, 3 semanas com esse candidato. Eu acho que a universidade deve, nos pré-requisitos para ser candidato ao presidente da associação, deve mencionar mas normalmente os aspectos. A direção das universidades não interfere neste setor.
As associações juvenis têm autonomia naquilo que é o seu processo eleitoral. O que as universidades fazem, que depois da eleição reconhecem a escolha da comunidade estudantil, mas não são eles que definem as regras. Não necessariamente, mas Mário, muitas das vezes eles são, na maioria das vezes até, são parte da mesa da Assembleia Geral para a eleição. Acho que não é Eu já suposto. participei em algumas que sim, porque se for uma associação escolar, vamos supor, de uma determinada universidade, que eles fazem uma campanha toda à parte e sem ter um garante da universidade que vão cumprir certos preceitos, eu acredito que também não vamos conseguir ter. Não, interagem com a universidade, mas não influencia diretamente. Por exemplo, posso falar da minha experiência pessoal. Eu já fui líder associativo de uma das associações dentro da minha universidade na altura. E todo o nosso processo foi definido internamente, através dos estatutos, e o processo eleitoral. A universidade a direção da universidade estava a par que estava a decorrer um processo eleitoral para aquele núcleo específico, né? E pronto, tomou conhecimento e sentou-se à mesa com algumas listas, porque as listas, acho que é isso que quer dizer, para garantir determinadas coisas aos estudantes, tinham que ter garantias também Naturalmente. da direção da universidade. Mas ainda assim, em momento algum, a universidade interferiu naquilo que foi o nosso caso, interferiu na altura que eu fui eleito e nas eleições seguintes, nunca, não, e apenas fizeram presente para legitimar o ato depois, na altura do impulsamento, apenas para legitimar. Normalmente, daquilo que é o meu conhecimento e experiência, as direções da universidade não têm, ou seja, está mesmo tudo na mão da juventude, na mão dos estudantes. É por aí mesmo que me faz levantar essa questão, que tem uma ferramenta tão importante nas suas mãos e não vemos a fazerem uso. E eu vou reiterar a minha pergunta: o que é que falta para nós aqui em Angola, os nossos jovens, usarem essa ferramenta tão poderosa? Porque é mesmo poderosa, porque há associações académicas que já fizeram direções da universidade demitirem-se, já fizeram conquistas dentro daquilo que são as condições do estudante dentro da universidade, conseguiram inúmeras coisas. Então, o que é que impede nós de usar, os jovens estudantes angolanos, porque é para a nossa realidade que eu estou a puxar, usar esta ferramenta tão poderosa? Quando você não sabe, você não faz. Se você não sabe que essa ferramenta é para isso, e ninguém te disse, não vai ser utilizada. Mas que aqueles que descobrem a ferramenta não partilham? Não informam que a ferramenta é aquela do poder da ferramenta? Ou não conseguem transmitir? É possível que se transmita, mas nem sempre as pessoas captam a mensagem. E é aquilo que eu disse, nem todo mundo quer fazer parte de um movimento de liderança, por exemplo. Nem todo mundo, porque as prioridades no nosso contexto são mesmo outras. Elas, no mundo acadêmico, por exemplo... Eu não consigo acreditar que no universo de mais de 1000 estudantes não haja pelo menos 1% que esteja interessado em liderar ou no fator liderança. A mim eu estou a começar a ficar preocupado. Temos mesmo que ficar preocupados, porque as razões ou as motivações, a vida académica estão um bocadinho distorcidas. As pessoas vão à universidade não necessariamente... Então não querem saber da vida académica. Vão ali que nem o animal com a só para ter o canudo no fim do percurso. E não fazem parte do mundo académico. Não se identificam com o mundo académico, não conhecem, não... Isto no universo de quantos alunos? Infelizmente é assim, é a mentalidade mesmo. E vamos sempre voltar para a mentalidade, vamos sempre voltar para o contexto atual,
para nós pensarmos em liderança do século XXI, temos que esmiuçar esses cânceres, esses bloqueios que nós encontramos no contexto atual. Mas eu acho que vamos para uma avenida que talvez não seja adequada para este fórum. Eu acredito que no caso das associações estudantis precisa se rever, mas que tipo de pessoas eles querem à frente da associação? Porque nós já falamos dessa questão. Já falamos quem dessa questão. Tem que rever. Quem tem que rever são os jovens. Associação. Pois, que é feita por jovens. Exatamente. Sim. Exato. Então, porque se a pessoa que estiver aí à frente, ele estiver aí e não encarnar, não internalizar o estatuto da associação, ele não vai conseguir vitórias. E outra coisa, ele não existe um líder sozinho. Sim. Ele deve sim procurar, como a Lúcia dizia aí bem, procurar se munir das armas que lhe fazem ser um bom líder, para ele poder assim pegar na verdade, pegar na visão e incutir na mente das pessoas que estão aí à frente. Aí eles vão conseguir atingir vitórias dentro da universidade e vão conseguir ser notórios a nível da cidade em questão e até a nível do país. O que acontece aqui muitas das vezes é que os próprios liderados não se identificam com a pessoa que foi. Então, se não se identifica, tem outras ferramentas para resolver este problema. Não se identificam, as assembleias gerais, que é para esclarecer essas questões, e a própria eleição em si. Eu acho que esse processo deve ser inerentemente um pouco mais simples. Porque o processo de conhecer o estatuto, encarnar, como disse o Carlos, e tudo mais, isso pode desfocar as pessoas. É inserir no ADN das associações o espírito de liderança. É fazer de uma forma menos politizada, de uma forma mais relaxada, para os jovens mesmo. Mas a ideia é mesmo essa. Exatamente, para os jovens mesmo. Por isso é que eu estou a tentar perceber o que é que afasta a juventude das associações acadêmicas. Sim. Porque é liderado por jovens e para jovens. Exatamente. Então, o que é que está ali que os afasta, que os repulsa, que não consegue cativar a atenção dos demais estudantes e sequer leva a despertar o interesse em fazer parte? Sim, isso é, pronto, estamos a usar as associações acadêmicas como uma plataforma para se promover para e moldar, praticar. Sobretudo para moldar a liderança. Acho que é uma boa ferramenta para moldar aqueles que, naquilo que são as ambições enquanto líderes juvenis. Acho que foi nesse prisma que eu trouxe a questão da associação acadêmica. Sim. Como uma plataforma, uma máquina de produzir líderes. Exatamente. E sendo uma máquina de produzir líderes, por que nós não usamos esta máquina, esta ferramenta? Mas será que é mesmo uma máquina? Será que consta no ADN dessas associações? Talvez não. Está comprovado a nível mundial. Não acredito que a nossa exceção, a regra é que vai reverter essa realidade. Porque se estivesse, então estaríamos a produzir líderes. É tão simples quanto isso. Por isso é que eu levantei essa questão. Por que nós não temos o mesmo efeitos que têm os outros países? Porque não está lá. Não está esse espírito de promoção de liderança, esse espírito de produzir líderes, não está nessas plataformas que nós pensamos que... Quem tem que pôr? Os jovens. Os jovens, os jovens que percebam a liderança. Exato. Os jovens que entendam, olha, isto é liderança, e começar a fomentar isso das associações. Mas nós não temos isso. Mais uma vez eu vou levantar a questão. No universo, acima de 1000 estudantes, isso falando apenas de uma universidade, para não falar, não há jovens com essa visão, que percebam que é liderança e que ambicionem liderança, que consigam envolver-se para mudar essa realidade, conforme está a Lúcia a dizer? É possível que exista. Então o que é que falta? Eu estou a tentar perceber o que é que está a faltar aqui.
São duas componentes aqui. É o jovem e é a associação. Então, exatamente, para casar, tem de haver esses dois lados. Tem de haver. Se eu passasse mais tempo neste contexto, talvez teria uma resposta mais objetiva. Ok. Mas eu não faço. Então vai ficar a pergunta no ar e vamos todos no fim. Exatamente. Naquilo que sai nossas leads, porque, como eu disse, por aquilo que é a minha experiência, é por isso que eu consigo dizer que aquilo é uma máquina de ajuda, sobretudo porque normalmente as universidades têm a associação acadêmica principal e depois tem outros pequenos núcleos, mas a principal é que é aquele verdadeiro, aliás, costuma ser o coração da universidade, lá fora. É por isso que eu estou a tentar perceber porque é que nós não usamos este coração. É porque talvez, olha, a nosso dispor. Sim, o exemplo. Eu ainda nem era jovem, era criança. Eu fazia parte, em Malange, fazia parte de uma associação do género. É lá onde eu aprendi. Exatamente. Sim, deram uma injeção de liderança. Exatamente. E fui crescendo. Isso que eu estou a tentar perceber. Por que as associações acadêmicas não estão a conseguir dar cá essa injeção de liderança? Existem outras prioridades, eu acho, no meu ponto nessa de vista. parte, Mário, eu acho que podemos concordar que a Lúcia disse nessa parte, o ADN não está aqui. E podíamos fazer o seguinte, nós podíamos estimular a promoção, a promoção da liderança nas associações estudantis. Sim. Nós podemos, graças a Deus temos uma massa muito grande de jovens a nível de Levarte. Temos a nossa coordenação académica, que tem feito clubes de leitor nas escolas de ensino secundário. Sim. Então, nós vamos levar já essa missão de promover campanhas, seminários, workshops sobre liderança dentro das associações. Porque dentro das associações está a faltar, sim, pessoas que se comuniquem eficazmente e consigam passar a sua visão para um grupo de 10, 15, 20, 30 pessoas até 500 pessoas. O que ele sonha, o que ele pensa, o que ele vê lá adiante, não passa a 4 pessoas. Ainda temos muitas associações aqui que eles lá, muitas das vezes, criam muitas ilhas e acabam muitas das vezes distorcendo o próprio conceito da associação estudantil, que é para representar todos os estudantes, quer sejam associados ou não, todos os estudantes diante da reitoria ou da direção da universidade, assim posso dizer. Então acredito que tem uma necessidade de uma ação formativa em termos de liderança para as associações estudantis. Eu, no meu contexto e no meu domínio de atuação, quer dizer, falando de jovens, né? E eu também sou jovem, é ter essa responsabilidade de fomentar isso no seio. Para as associações acadêmicas. Diga? Tem que alargar a vossa ação para as associações acadêmicas. Se calhar deve ser uma área interessante de se intervir. Sim, é uma área interessante. Porque nós vamos levar as organizações, os negócios, as empresas, nesse caso, são os laboratórios. Exatamente. Porque as associações académicas, pronto, aqui já nasce uma parceria, uma aliança. As associações académicas estão um pouco mais inclinadas para a componente teórica. É um pouco mais isso. Mas pode-se criar uma aliança entre o setor privado ou o mundo de empreendedorismo ou empresarial como laboratório, usando como referência para trazer ao mundo académico. Quando diz que está numa componente teórica, como assim está mais numa componente teórica? Pensa-se mais do que se faz. Porque... Sim, pode concluir. Sim, pensa-se mais porque o objetivo dos estudantes é estar ali para terminar a escola. Não necessariamente e é temporário, mesmo são 4 anos, 5 anos, são 5 anos de carreira académica. Ele faz o que deve fazer dentro da universidade, depois vai-se embora. Sim, mas há também ação.
As plataformas acadêmicas, quando se candidatam, têm planos de ação, têm coisas que têm que implementar, têm projetos, há trabalho a fazer. Não é propriamente apenas teórico. Há trabalho, há coisas a executar. Há interesses a defender. Há uma série de coisas a serem feitas. Então, essa liderança mais comunitária, porque essa é uma organização pequena. No meu ponto de vista, ela existe. Eu falei no início das elas existem, das essas são funcionais. No que disse agora, existem ações, Sim. há coisas para se fazer e tudo Sim. mais. Eu acredito que essas coisas têm sido alcançadas. Será? Eu acho que sim. Pelo que eu ouvi aqui, eles dão ordens. Em vez, é um estilo de liderança que se calhar está a nascer, que precisa de algum estudo. Não seria a liderança, né? Nesse jeito, Sim. não, nem sempre Aí quando a gente... entrar para um outro fórum. Exatamente, nem sempre quando a gente atinge um determinado objetivo, cumpre o timing de um determinado projeto, aí houve liderança. O que eu defendo, essa questão que a Lúcia colocou aí bem, de meter as pessoas no laboratório, não indo ainda para as empresas, nós precisamos estimular dentro mesmo das associações, fazer laboratório lá, criar equipas, pequenos grupos, e da pessoa, eu sei que tem o secretário para isso, o secretário para aquilo, mas muitas das vezes o secretário para informação, ele devia ter um secretariado com 5, 6 pessoas para fazer fluir a informação, mas ele próprio é que manda todos os e-mails, porque ele quando pede o Alberto para mandar um e-mail, o Alberto não atrasou de mandar um e-mail, ele a próxima vez já não manda, ou seja, já não vai pedir ao Alberto, ele é que vai fazer tudo. E aí ele está a matar o processo, está a matar a escola da liderança, que é replicar talentos e um dia fazer pessoas melhores. Exato. Então precisa, no laboratório, incentivar as pessoas a gerirem equipas, terem foco para resultado, motivar as pessoas e influenciar para as boas práticas. Ok, vamos avançar um bocado, mas não assim tanto, porque vamos entrar numa outra parte da liderança que normalmente está de alguma forma ligada a essa que acabamos de falar, que é a académica, que é a liderança juvenil no âmbito político. Normalmente, esses jovens líderes políticos, nas juventudes partidárias, quase todos os partidos, acho que todos os partidos têm, né? Eles já vêm com alguma bagagem, e esta bagagem é criada pelo partido. Não, é antes de entrar para o partido. Essa liderança, o partido acaba por, aquilo que falamos agora, esculpir e tornar num líder ainda melhor, dentro daquilo que são os seus ideais. Então quer dizer que a partida não estamos condenados também nesta parte, porque na situação anterior não estamos a conseguir, então isso está a comprometer todo o processo de liderança, ou seja, na questão política, então também acaba por comprometer, porque como disse, grande parte dos líderes políticos atuais, quase todos tiveram passagem pelas lideranças académicas, que é onde se faz, e aquilo é um bocado da política, aquilo é vender, como a gente costuma dizer, é vender o peixe, é vender o programa, e na política é isso que se faz também, é vender aquilo que são os meus projetos, as minhas ideias para alcançar o poder, e seja para cumprir ou não depois os objetivos. Então, digamos que a parte da liderança juvenil no âmbito da política também está comprometido? Bem, ou poderemos ter um bocado de fé e acreditar que os partidos é que vão formatar e preparar esta... Liderança é liderança. Eu agora estou a refletir e por acaso já passei por todas essas organizações já políticas, académicas, infantis, cívicas, já passei por todas essas. E por isso, por essa experiência, na verdade não sei onde é que... eu acho que nessa trajetória cada uma destas plataformas me esculpiu.
da De sua alguma forma. acabou por moldar. Exatamente, e não mencionei a religiosa também. Sim, que essa também é Também passei por essa. E então, todas essas áreas, eu sempre encontrei liderança, eu sempre encontrei, ok, temos uma causa, vamos defender essa causa, vamos levar à frente, vamos influenciar, as pessoas já começam a pensar de uma outra forma, em progresso, e a mudança vai acontecendo no processo. Eu acho que a liderança transversal. E se cresce na academia, ou se não cresceu na academia, não foi esculpida como deve ser no mundo acadêmico, poderá ser no mundo, quer dizer, no setor político, ou no setor privado, no mundo empresarial. É um processo, eu acho que liderança é um Eu processo. acredito que E a fonte é a própria pessoa. Eu acredito que no setor partidário não tem assim tanta preocupação. Sabe por quê, Mário? Porque eles investem, porque é o maior interesse de cada partido influenciar cada vez mais pessoas. Sim. Então eles investem alguma energia, algum tempo e até dinheiro que sobra para cada vez treinar mais as pessoas a falarem bem, a serem convincentes. Sim. Então, esse trabalho que falta em outras organizações. Porque a nível partidário não posso dizer que tem muito problema com essa questão de poder influenciar o grupo. Se calhar é um problema do ponto de vista de execução, mas do ponto de vista da visão, de espalhar a visão, acho que pode-se ainda ficar um pouco descansado, porque investe-se tempo no homem, investe sempre no treinamento, investe sempre na motivação dos liderados. Estamos a falar de uma realidade nossa aqui. Numa Nós temos essa realidade realidade. Uma realidade nossa. Todo partido ele pode esquecer às vezes os carros, pode esquecer as instalações, mas o homem, ele quando eu digo partido, estou a dizer as pessoas que são dos comitês de ação, as pessoas que vão levar a mensagem. Então essas pessoas têm sido capacitados para serem bons comunicadores. Nessa parte aí eu posso dizer então, diz que é um investimento porque o partido tem interesses pessoais, institucionais, eles investem mais no processo de ensinamento relativamente à liderança. Treinamento da liderança, porque a liderança, se for em duas palavras, é comunicar e influenciar, que em uma é convencer. Em uma. Então eles têm investido, eu acompanho, têm investido muito no falar bem, no ser convincente. E isso aí não deixa de ser liderança. Eu acho que tem a ver com as referências também, porque os desafios podem, mesmo com este investimento que às vezes eles fazem, né? Eu acho que ainda existem desafios do ponto de vista de liderança, mesmo naquele contexto. Isso eu estou a falar da minha experiência. Porque é aquela coisa que disseste há pouco tempo. Às vezes é a autopromoção. E nem sempre, e isso podes encontrar pode ser facilmente em todos. Confundido. Exatamente, é a autopromoção, são os interesses pessoais, justamente porque o partido investe muito nisto. Pronto, as pessoas também, existem pessoas oportunistas. Eu acho que a abordagem em termos de liderança, podemos falar nestes vários contextos, mas eu acho que os desafios são transversais. Em Angola, nas academias, no mundo acadêmico, partido, senão estaríamos a ver um montão de líderes a saírem do contexto partidário. Mas não passou essa pergunta aqui, ainda não conseguimos identificar. Exatamente. Dentro dessas formas de liderança, e acho que a Lúcia já mencionou 2 vezes, e estávamos a aguardar para um momento como agora, falamos da académica, a partidária, e agora vou para a religiosa, que, pelos vistos, é um pouco diferente. Porque
os jovens religiosos têm se mostrado um pouco mais astutos na liderança, né? Como é que acham a que é que vocês acham que é devido? Porque nota-se que aqueles que estão associados à liderança religiosa, como é que eu diria, é diferente, a postura é diferente, assume-se de facto uma liderança e em alguns casos, aqui mesmo em Angola, estão associados até a determinadas religiões. Posso dar um exemplo, não é a regra, né? Mas posso dar um exemplo. Segundo eu sei, a Igreja Metodista trabalha muito nesse sentido. E temos alguns líderes a nível do país que passaram por essa escola. E quase todos eles, e alguns ainda na tenra idade, e outros que não exercem a função de líderes, passaram pela mesma escola, todos são unânimes em dizer que a escola, essa escola religiosa, é que os formatou desde a tenra idade. No meu caso é isso. Por acaso, metodista também. Olha, roubando o Mário, pensamento. nessa parte, eu acredito que o sucesso que podemos chamar da liderança religiosa deve-se a uma causa maior. É que muitas das vezes nas organizações... Essa causa maior, digamos, é a fé. É a fé. Nas outras organizações, nós podemos ter o choque. O choque com o líder e tal. Mas nós na liderança religiosa ou cristã, se a gente preferir, eu não preciso chocar com o Mário. Exato. O Mário logo, eu ponho uma causa maior de cima, eu faço dizer ao Mário do que é que diz isso daquilo, ele e o Mário já automaticamente vai se corrigir e vai se redirecionar. Exato. Então acho que podemos considerar que isso é um dos fatores do sucesso da liderança religiosa, o facto daquela causa maior. Parece que a Lúcia Sim. não está 100% não estou, de acordo. 100% de acordo. talvez porque, pronto, é algo específico. A Igreja Metodista, ela nasceu porque queria criar uma aliança entre a Igreja e a sociedade. Exato. E mas então, acho que é quase o objetivo de quase todas, não? Eu só estou a falar metodista agora. Sim. Okay. Deve ser isso. Sim, okay. Mas eu conheço, eu cresci metodista. E então era isso. Os métodos eram mais ou menos mais aplicados na sociedade. E então não é só não seria só a causa religiosa em si, o evangelho, nesse caso. Eu me lembro que jovem adolescente, com um grupo de irmãos lá da igreja, nós fundamos uma associação para ajudar meninos de rua. Não tinha nada a ver com religião. Mas o que é que a igreja te dá? Não falamos aqui, um líder tem que ser apaixonado. A religião te pode dar isso, para além da paixão de Cristo que tu tens, né? E depois te dá também os princípios morais. Tu sabes que tu, como cristão... Que vai um bocado de encontro àquilo que o Carlos falava sobre a humanização. Exatamente. Tu tens os princípios que trazes da religião, tens que amar o próximo, tens que ajudar o próximo, e tu és um líder servente, que por acaso é o meu caso. E também tens os líderes carismáticos. Existem vários tipos de líderes. Os líderes comunicadores, que diz, eu tenho um sonho e todo mundo vai seguir esse porque ele comunicou muito bem. Entretanto, eu acho que produzem-se bons líderes, independentemente das associações espirituais, nesse caso, do evangelho e tudo mais. Eu podia desafiar numa coisa. Sim. Eu também cresci metodista. Pronto.
Eu queria desafiar uma coisa. Parece que está comprovado. Nesse caso, se por acaso o fator da causa maior não é o fator principal de sucesso da liderança religiosa, então, se não tivesse, por exemplo, essa causa maior, isso será que seria tão coesa? Porque mesmo essa questão do amar ao próximo acaba indo na causa maior, que sabe que o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que o facto de nós estarmos numa liderança, que nós temos todo um denominador comum, que é Cristo, isso todos nos dá uma certa reverência. Dificilmente tem um choque entre o líder e o liderado, porque não precisa você dizer por cá, então vou-te cortar o salário, ou então não vais ir para Benguela, não vais ir para tal. Simplesmente lá, por ser uma liderança religiosa, você já sabe que se você fizer isso, se você fizer isso ao irmão, se você fizer isso ao próximo, mesmo que não for dentro da igreja, se criar uma associação fora, ciente daquilo você já sabe, que é, você já sabe que daquilo que são as que consequências. se deves a alguém e Sim. tu tens o dinheiro, ele pede e fala não tenho, não te vou dar amanhã, mas tu sabes que estás a pecar. Então Sim, isso mas acaba isso tem a dando ver um com pouco de mais os teus segurança, princípios. mais coesão à liderança religiosa. Isso tem a ver com os seus princípios. Porque o que estamos a falar de quê? Da plataforma religiosa para produzir líderes, né? Naturalmente. E então, quando se produz um líder nesta plataforma, não é só, você não vai praticar a liderança só no contexto religioso. Tu sais no contexto acadêmico, és criado e depois vais e continuas. Não existe limite. Liderança é liderança. Com vários pilares, mas é na mesma liderança. Para fechar essa parte da liderança religiosa, que parece que é bastante interessante e surte efeitos, algumas vezes essa liderança formada no âmbito religioso é considerada um bocado mais rígida e, ao mesmo tempo, parece que também surte efeitos. Então, parece que, ou seja, o rigor acaba por ser parte da solução daquilo que é, das várias coisas que falamos sobre o que é necessário para ser líder, o que é, de todos os ingredientes necessários para a liderança. Essa rigidez justifica-se, é necessária, e por que está a ser muito proximamente associada ao sucesso na parte religiosa? Olha, a disciplina, já falamos aqui algumas Sim, coisas. Os mais ingredientes, disciplina é mais que disciplina. estamos a falar do que exatamente. rigidez, não é? Sim, um líder deve ter paixão. Um líder deve ter princípios. Isso pode-se adquirir no seio religioso. Um líder deve ter disciplina. Deve respeitar. Existe um conjunto de ingredientes que um líder deve ter, mas voltando à pergunta, eu acho que é mais disciplina. É algo que um líder deve ter. E se a igreja... Então não é tanto rigidez, mas sim disciplina. Disciplina, sim. Okay. E se a igreja incentiva isso, por que não? Exato. É de aplaudir. Ok, uma última pergunta, porque estamos mesmo a chegar ao fim. Aquilo que é a informação que temos, porque de alguma forma também no nosso país temos alguma falta de dados. Aquilo que é a informação que temos, nós temos inúmeras associações juvenis. Por que não se sente a existência dessas associações e por que daí também não sentimos o nascer desses e volta e meia continuamos sempre a ver, são sempre as mesmas associações, são sempre... O que é que falta? Essa pergunta paira aqui desde o princípio. Exato. Sim, Por que é que não temos líderes? Exato. Agora, e sobretudo com essa parte, já falamos das associações acadêmicas, agora estamos a falar das associações Exatamente. cívicas.
Parece que há muitas. Existem mas... tantas plataformas para se produzir líderes, Sim, mas não e temos continuamos- líderes. Então estamos a fracassar. É o contexto global. Nesse quesito. São as prioridades. É global, não é local. Não tem a ver Quer só dizer, com o nosso quando eu país. digo global em Angola. Ok. Exatamente. O nosso foco não está em produzir líderes. Ok. É isso, eu Então acho que também, é. como é que, aproveitando essa pergunta, como é que o que é que se poderia ser feito para despertar esse interesse na produção de líderes? Ou como é que se contribui, ou quem é que deve contribuir para a produção de líderes no país? Os líderes em si, os líderes produtores de líderes, têm que incentivar esse movimento. De que forma? Continuando as conversas, continuando a praticar a liderança no seio imediato. No meu caso, no mundo de empreendedorismo, no caso cívico, né? Levar-te e assim sucessivamente. É assim que talvez... Tem o aspecto família que nós não abordamos assim com alguma profundidade, mas continua a ser um aspecto muito fundamental. A liderança devia ser treinada a partir mesmo de casa. Os chefes de família devem treinar a liderança, Incentivar os seus filhos. pelo bom exemplo. Sim. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Exato. Então, porque o que acontece muitas das vezes aqui, na pergunta anterior, de não ter nas associações não ter líderes, é que muitas das vezes situações de carência, situações às vezes que falta-se muito do básico. Às vezes o pessoal foca-se mais naquilo que é o comer, naquilo que é uma coisa dele, e não necessariamente numa coisa que vai ser para o grupo, que vai ser para todos. Então, tem muito esse aspecto. Então, Sim. Rapidamente, para fechar. exatamente. Eu acho que tem um grande papel os líderes familiares, Sim. os líderes religiosos, Sim. os líderes partidários e as instituições académicas. Tem que se Nessa trabalhar... ordem mesmo? Nessa ordem. Família. Ok. A família é sempre o núcleo Exatamente. básico. Nós precisamos começar aí, na minha opinião. Ok. Agora, mesmo para terminar, breves palavras para a juventude, em geral. Não vou dar prioridade à senhora hoje. Vou dar Prioridade ao Carlos. para fechar, né? Para a juventude, o líder, a pessoa que aspira a ser líder, deve influenciar com resultados e ter vitórias rápidas no seu pequeno grupo de inserção e exemplos positivos. O líder é um revolucionário, mas um revolucionário com ações positivas que incentivam valores e princípios nobres para toda a sociedade. Ok. Obrigado, Carlos. Lúcia? O apelo aos jovens que estão a nos ouvir. Eu espero, sinceramente, que estas palavras, esta conversa sirva de influência, né? Motivação. De motivação para a ação. Temos que agir, temos que nos cultivar no processo de ação, nós vamos nos tornar melhores líderes. Se existe alguma vontade em si, se existe alguma vontade de liderar, tem um sonho, tem uma causa que já não aguenta mais, junta-se a alguém que pode ajudar-te a levar esta visão adiante. Junta-se a alguém. Este é o apelo. Obrigado, Lúcia. Mais uma vez agradecer a presença dos meus convidados. Espero tê-los em breve para debates de outros temas tão interessantes ou mais interessantes que este. Muito obrigado. Obrigada. Caros ouvintes, esse foi o nosso debate hoje do COFICA. Este é o seu espaço onde se debatem reais preocupações da juventude com o tema liderança juvenil. Liderança juvenil que é uma questão que desperta nos dias de hoje o interesse da juventude em geral e não só, e que a quem nós transmitimos uma palavra dizendo que devemos seguir aquilo que são os nossos sonhos, aquilo que são as nossas ambições, e devemos dar o exemplo aos demais, sobretudo às gerações mais novas,
porque o líder juvenil de agora é o líder do futuro. Então o país precisa de líderes, o mundo precisa de líderes. E devemos dar o passo em frente se tivermos aquele pequeno desejo, aquela pequena ambição, e dar o exemplo. E podemos começar até de formas mais pequenas, começar por liderar crianças, e seguido de liderança de jovens, e assim sucessivamente. Mas é importante que uma sociedade tenha líderes, e os líderes começam a formar-se desde cedo, como foi aqui dito, desde a tenra-idade, desde aquilo que é o nosso lar, dando exemplos de liderança aos nossos filhos, através do exemplo, como foi aqui dito, e através do incentivo, motivar os nossos filhos a essa prática. Devemos também, se sentirmos que alguém próximo tem instintos ou habilidades para isso, então por que não motivar? Porque também uma das maneiras de ajudar a criar líderes não é apenas nós nos tornarmos líderes, é incentivar outros que tenham aquela capacidade dentro de si e não saibam. Então vamos ajudar a criar os líderes do futuro, porque a nossa cidade clama por esses líderes, e líderes que sirvam de exemplo para todos. O nosso muito obrigado. Mais uma vez fica aqui o nosso Cofica. Para quem não pôde acompanhar na íntegra, pode ser para acompanhar a reposição amanhã, quinta-feira, a partir das 12 horas. Mais uma vez, o nosso obrigado pela preferência, e voltamos a ver-vos na próxima quarta-feira com debates tão interessantes ou melhores. Obrigado.